Bom dia a todos. Esse trabalho é uma pesquisa experimental que foi conduzida no grupo de pesquisa Lampejo, em Vitória, no Espírito Santo. Esse grupo fica dentro de uma casa espírita tradicional de lá, chamada Comunidade Espírita Esperança. E o objetivo dele foi buscar informações sobre pessoas falecidas usando um método específico chamado varredura medianímica. Então, a nossa principal referência, para a utilização dessa técnica foi o trabalho do pesquisador Lamartine Palhano Júnior, na década de 1990. Ele que desenvolveu essa técnica e aplicou em muitos trabalhos publicados por ele. Então, principalmente nessas duas obras aqui, Transe e Mediunidade e Evocando os Espíritos, a gente encontra subsídios para reproduzir a técnica. E esses trabalhos foram desenvolvidos em dois institutos de pesquisa espírita que ele mesmo fundou, em Vitória, chamado FESP e CIPES. Então, o nosso objetivo proposto foi testar a reprodutibilidade desse método desenvolvido por Palhano, evocando, então, pessoas falecidas por meio dessa técnica, varredura medianímica, e, de nossa parte, avaliando a eficácia do método, as suas vantagens, as suas eventuais dificuldades práticas. Então, esse foi o nosso propósito. Então, falando um pouquinho sobre a varredura medianímica, que talvez nem todos tenham conhecimento desse método publicado pelo Palhano, ele é definido pelo autor como o ato de vasculhar um alvo psíquico no campo de irradiação mental dos médiuns e do alvo. Então, esse termo, essa expressão, foi criada fazendo uma analogia com a operação de um radar. Um radar ele emite ondas, essas ondas atingem um alvo e são refletidas, e com isso o radar consegue obter informações sobre esse alvo. Então, fazendo uma analogia com o trabalho dos médiuns, dos sensitivos, os médiuns também emitem ondas mentais, nessas ondas atingem um alvo determinado e espera-se que ele consiga obter informações sobre esse alvo. Essa é a dinâmica do método. Então, alguns princípios são definidos na elaboração desse método aí. Um deles é que todos os canais possíveis de percepção são igualmente valorizados, tanto os mediúnicos quanto os anímicos. E até para ressaltar esse aspecto, o Palhano resgatou uma palavra muito usada no século XIX, que é a palavra medianímico, que foi uma palavra cunhada anteriormente a Kardec, mas que Kardec adotou e usou em toda a sua obra, da Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, sendo que o Kardec usava com o mesmo sentido genérico de mediunidade. E o Palhano usa com um sentido mais amplo da mediunidade, que também engloba o potencial anímico do indivíduo. Por exemplo, se um médium tem a possibilidade de ter uma dupla vista, ou ter um desdobramento, ou ter uma clarividência anímica, isso também é válido no processo de captação de percepções. Então, o que é mais valorizado não é o modo como as informações são captadas, mas sim o grau de clareza e precisão que elas venham a ter. Então, por exemplo, não importa se foi por meio de uma psicografia mecânica ou foi por meio de uma simples intuição. O que importa é se ela foi precisa, se ela foi clara. Então, isso que ele procurou aferir de alguma forma. Outro princípio também preconizado é a canalização de um transe. Isso aí a gente pode colocar em contraposição ao estado de passividade em que o médium fica aguardando alguma coisa acontecer. No transe canalizado, não, o médium se concentra especificamente num objetivo. Ele não quer captar qualquer coisa do universo, ele quer captar informações sobre um objetivo. Então, por isso que ele é canalizado numa direção. E com isso, espera-se que o médium tenha menos dispersões psíquicas, que ele tenha um alcance mais apurado. E um outro princípio é o conceito de um campo psíquico coletivo. Também o método espera que, ao se trabalhar com um conjunto de médiuns,
e esses médiuns estejam assim afinados em termos de coesão, de afinidade, de harmonia entre si, de união de propósitos, isso forma um campo que potencializa o resultado do grupo. Que o resultado do grupo vai ser o superior a de qualquer um daqueles indivíduos isoladamente. Né? E esse princípio, o próprio Kardec ele aborda isso, né, no Livro dos Médiuns, quando ele fala do todo coletivo, que é algo que pode auxiliar o desenvolvimento dos médiuns iniciantes, né, quando eles fazem parte de um grupo. Né? Então, esses são os princípios que suportam, né, a utilização da técnica. E, basicamente, as etapas principais são essas. Né? No momento anterior ao início da varredura medianímica, alguém faz uma solicitação de irradiações em favor de outra pessoa. Seja essa uma pessoa encarnada ou desencarnada. No nosso caso aqui, era sempre em relação a pessoas desencarnadas, né? Porque o nosso propósito era obter informações sobre desencarnados. Né? Essas solicitações são feitas num protocolo, e esse protocolo fica de conhecimento apenas do coordenador da reunião. Os médiuns não tomam conhecimento dele, num primeiro momento. Né? Então, quando inicia propriamente, né, a reunião, é feita aquela etapa tradicional de harmonização, né, uma leitura preparatória, uma prece, um pedido de auxílio dos bons espíritos, uma musiquinha de fundo, né, aquele momento inicial de harmonização. Em seguida, o coordenador apresenta os dados básicos sobre a pessoa para a qual a varredura medianímica se dirige. Então, são apenas dados sucintos, né? Depois eu vou mostrar aqui quais são. E propõe ao grupo de médiuns algumas questões que os médiuns devem procurar captar em seu transe canalizado. Né? Então, qual é a situação dessa pessoa? Se existe algum problema, né? Qual é a causa desse problema? O que pode ser feito para ajudá-lo à distância? Quais as recomendações a serem passadas para os familiares, né? No caso de uma pessoa encarnada, para a própria pessoa, eventualmente. Né? Em seguida, inicia-se, propriamente dita, a varredura medianímica. Então, o coordenador faz uma prece dirigida à pessoa, né, o objetivo da varredura. Os integrantes do grupo, né, se concentram nas irradiações em favor daquela pessoa, né, no intuito de auxiliá-la energeticamente, e iniciam o seu transe canalizado com o propósito de captar informações. Em paralelo, fazem um registro por escrito das informações. No método Palhano, ele permitia que os registros fossem orais também. Né? No nosso experimento, a gente combinou de fazer apenas registros por escrito para que não houvesse influência, né, mútua entre os médiuns do grupo. No final do experimento é feito um laudo, é feita uma análise de convergência, de complementaridade das percepções obtidas, e é feita uma síntese, uma conclusão, né, de todas essas percepções. Então, as vantagens esperadas do método, né, com base na teoria espírita, é que, primeiro, a pessoa que é o objeto da varredura medianímica, ela se beneficia com os efeitos da irradiação à distância, porque o método se baseia numa irradiação. Né? Segundo, que os médiuns do grupo se beneficiem com o efeito do todo coletivo, né, preconizado por Kardec. Terceiro, que as recomendações obtidas no laudo final vão ter a vantagem de ter um respaldo coletivo, em vez de ser a opinião de um único médium, né, um único sujeito perceptivo. Nenhum dos médiuns do grupo ostenta o status principal. Todos, né, em princípio, têm igualdade ali. O fruto do trabalho é coletivo. Né? E também o fato do coordenador ter uma ferramenta de controle, ter um protocolo que ajuda a filtrar possíveis percepções imprecisas, né, de algum médium. Né? E, por fim, o fato do trabalho como um todo ter um propósito benevolente. Né? Deseja-se fazer uma prece, uma radiação em favor de alguém, né? Deseja-se o bem a essa pessoa. Então, isso aí, né, toda vez que dois ou mais, né, estão em nome de Jesus, né, Jesus está presente. Né? Então, espera-se o concurso dos bons espíritos também para auxiliar o resultado do trabalho. Né?
Então, os protocolos utilizados, né, esse aqui é o protocolo do que o solicitante entrega ao coordenador. Né, ele tem um conjunto maior de informações aqui. Né, o nome da pessoa para o qual se faz a varredura medianímica, a data de falecimento, a idade ao falecer, o último endereço que essa pessoa morou, né, a causa da morte, a sua crença religiosa, a sua profissão, alguns entes queridos mais próximos dessa pessoa, tanto encarnados quanto desencarnados, e algumas características peculiares dessa pessoa. Qual o objetivo desse conjunto de dados? Ele não pretende ser um conjunto exaustivo de todas as informações possíveis, mas ele pretende ser assim, um conjunto que dê possibilidades de já se fazer um primeiro controle, né, das percepções com o que está escrito. E depois tem um segundo passo de controle, que é com o que não está escrito. Né? Às vezes são percebidas informações que não estão anotadas no protocolo. Né? Então se recorre aos familiares que conheciam a pessoa para se verificar outros dados que venham ser captados. Né? E esse segundo protocolo aqui, mais resumidinho, são os dados que o coordenador apresenta para o grupo no momento da varredura. Então, ele contém apenas o primeiro nome da pessoa, então não traz o sobrenome para a pessoa já não tentar fazer uma inferência, pertence à família tal, então deve ter tal característica, né? A data de falecimento, a idade ao falecer e o último endereço. Né? No nosso experimento controlado, nós tomamos o cuidado para que as pessoas, né, para as quais a gente dirigiu a varredura não fossem de conhecimento dos médiuns do grupo. Na verdade, cada médium atuou como solicitante uma vez, né, e nas demais vezes como sujeito perceptivo. Então, quando ele atuava como solicitante, né, a gente tomou cuidado para que a pessoa para que ele solicitasse não fosse de conhecimento de todos os demais integrantes do grupo. Então, a nossa metodologia foi, nós usamos os próprios integrantes do grupo Lampejo como sujeitos perceptivos. Né? O grupo tem 12 pessoas, nós usamos 9 pessoas como sujeitos perceptivos, sendo que essas pessoas, nem todas tinham experiência mediúnica. Na verdade, a gente dividiu em 3 níveis de experiência. Né? 3 pessoas já tinham prática no método de varredura medianímica. 4 pessoas tinham práticas em reuniões mediúnicas, mas não na varredura medianímica, propriamente dita. E 2 pessoas não tinham experiência mediúnica, elas só sabiam fazer irradiações. Né? E a gente achou interessante ter um grupo misto assim, de experiências, até para ver como cada um se comportaria ao longo dos experimentos. Então houve inicialmente um nivelamento teórico sobre o método, foi uma pequena aula, né, de explicação. Não houve treinamento prático, né, a gente do treinamento teórico já foi para a prática propriamente dita. Foram 8 reuniões semanais e nessas 8 reuniões foram realizadas 13 experimentos e todas as percepções registradas por escrito. Então, nós tabulamos inicialmente os dados dos alvos escolhidos, né, que a gente pode ver que tinham diferentes tipos de relação com o solicitante, né, ora era o avô, o pai, a mãe, um tio, né, tinham diferentes tempos de falecimento. Né, o menor deles era 45 dias, e os maiores aqui 40 anos, 48 anos. Né? Tinham diferentes idades ao falecer, né, o mais jovem tinha 40 anos, o mais idoso 90 anos. Diferentes causas de morte, mais ou menos meio a meio a quantidade de pessoas do sexo masculino e feminino. A maioria era católica, mas havia também espíritas, um evangélico e alguns indefinidos. Vocês estão vendo um aqui que está cheio de tracinhos. Foi uma situação, né, diferente dos demais, mas que a gente achou interessante experimentar também. Esse alvo número 5 era um espírito que se manifestou numa das reuniões anteriores à preparação do trabalho e fez uma sugestão de que o nome dele fosse colocado como alvo também.
sendo que ninguém conhecia nenhuma informação sobre esse espírito em vida, apenas que ele havia vivido na Rússia, né, e ele foi visto com uma farda militar. Essa era a única informação que a gente tinha. E foi feita a sugestão. Então, nós incluímos ele também no nome para ver que resultado viria daí, né? Então, nós tabulamos, né, todos os resultados dos experimentos. Cada uma das percepções, nós dividimos aquelas que poderiam ser verificadas, ou seja, se referiam a fatos que a pessoa teve em vida, das que não poderiam ser verificadas, que eram as situações da pessoa depois de morta, né? Então, essas que poderiam ser verificadas, nós notamos quantas foram verificações confirmadas, quantas foram parcialmente confirmadas e quantas foram divergentes. E do conjunto total de percepções, né, incluindo as verificáveis e as não verificáveis, quantas houve repetição, ou seja, mais de um sujeito captou a mesma informação. Então, vocês verem que foram números significativos aqui que a gente obteve, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na discussão que a gente fez, então, sobre a reprodutibilidade do método, as suas vantagens e desvantagens, nós chegamos à conclusão seguinte: das informações verificáveis, o número de confirmados foi muito superior ao número de divergências, né? Então, isso sugere que o método tem uma eficácia na captação de informações, né? Observamos também que os sujeitos, mesmo aqueles que não tinham prática mediúnica, ao longo do processo, eles foram capazes de captar algumas percepções convergentes e confirmadas. Então, não tanto, obviamente, quanto os médiuns experientes, mas isso mostra que eles tiveram um efeito positivo de fazerem parte de um grupo, né, com aqueles propósitos ali, né? Nós tomamos também uma precaução que foi fazer uma sequência aleatória. Aqueles 3 experimentos, eles foram sorteados, então não se sabia previamente qual era a pessoa para a qual seria feita a varredura naquele dia. Então, com isso, a gente entende que a gente tornou pouco plausível a influência telepática das pessoas que estavam ausentes na reunião, né? As pessoas que estavam presentes poderiam exercer alguma influência telepática, mas as que estavam ausentes, isso fica muito pouco plausível, tendo em vista que a sequência era aleatória, né? Não se sabia em que semana, nem em que horário ia ser feita a varredura em direção a uma pessoa. E nós tivemos alguns casos em que o solicitante não estava presente na reunião. Então, aí menos plausível ainda a influência telepática. Então, nos casos número 2, 8, 12 e 13, não havia presença do solicitante, ou seja, não havia presença de ninguém que conhecesse o caso, e ainda assim houve 21 percepções confirmadas desses 4 casos aí, né? Então, mostrando que, tanto estando presente o solicitante ou não, né, havia um número grande de convergência. Outra conclusão que a gente teve é que houve percepções bem específicas, não foram coisas assim muito vagas, não, né? E isso torna pouco plausível a hipótese de adivinhação por sorte. Então, eu citei assim 2 casos aqui, só como exemplificação, né? Então, no caso número 1, houve a percepção de que a pessoa falecida gostava de se vestir com estampas floridas. É uma informação bem específica. E 4 médiuns na reunião tiveram essa percepção simultaneamente, né? Uma coisa bem específica. Outro caso aqui, o caso número 2, houve a percepção de que o falecido esteve sozinho num trem. Aí não é trem de mineiro, não, é trem mesmo, né? E aí o solicitante depois veio a confirmar, aliás, o solicitante não estava presente nesse caso, né? Mas depois ele veio a confirmar que quando a pessoa faleceu, ela estava em outra cidade, o seu caixão foi colocado, né, junto com o corpo num trem, para ela ir para outra cidade, e esse trajeto, o caixão foi sozinho mesmo, ninguém acompanhando, para ele ser enterrado em outra cidade lá. Então, é uma coisa muito específica também para ser adivinhada ao acaso, né? E nós também captamos situações em que ficou notória a imprecisão do médium, né, ou uma possível interferência anímica lá. Então, isso foi visto até como positivo, por quê? Primeiro, porque foi um número pequeno de casos, né? Foram 5 percepções num total de 70.
né? E segundo, que isso mostra que o método ajudou a identificar essas situações mais facilmente, né? Porque é ruim quando você fica sem ter uma ferramenta para identificação. Então, aqui 2 casos bem emblemáticos aqui. No caso número 6, um médium captou que a pessoa falecida tinha passado a infância na cidade de Cachoeiro, que fica no Espírito Santo. Depois, quando foi verificar, a informação correta era que a cidade de Cachoeiras, no estado do Rio de Janeiro. Então, você vê, né, um pequeno detalhe assim, né, e sendo que o médium conhecia a cidade de Cachoeiro, ele não conhecia a outra cidade, né? Então, ele certamente traduziu por aquela que ele conhecia, né? Então, fica bem caracterizado aí um caso de interferência anímica, né? E uma outra situação, o médium captou que a pessoa trabalhava com moda e teve doenças respiratórias. Aí a solicitante falou, não, essa fui eu que trabalhei com moda e eu que trabalhei e tive doenças respiratórias. Então, o médium, né, errou de alvo, né? Captou informação sobre o solicitante em vez de captar sobre a pessoa falecida, né? E, por fim, nós também, o número total de percepções convergentes, né, somando todas as repetições, né, de todas, foi um número bem alto, foram 200 repetições ao todo, aí, né, somando. Então, e foram repetições não sistemáticas. Então, por exemplo, vamos imaginar o caso das informações que não são verificadas. Por exemplo, a situação da pessoa depois de morta. Ela pode estar em sofrimento, pode estar serena, pode estar alegre, pode estar triste, pode estar no hospital, né? Então, são várias possibilidades que existem, né? E houve situações de percepções de cada uma dessas possibilidades, né? Teve casos que perceberam que o espírito estava no hospital, teve outros que perceberam que o espírito estava eufórico, outros perceberam que o espírito estava em sofrimento, outro que ele estava assim, sereno, porém tristonho, e com repetições, né? Então, isso mostra que não houve uma percepção sistemática, e ainda assim houve convergências, né? O que reforça a hipótese de que a percepção foi precisa, né? Aí um exemplo emblemático, então, sobre aquele caso número 5, que é o caso do espírito que pediu para colocar o nome dele na lista de pessoas dos experimentos, né? Então, esse era um caso não verificável, porque ninguém conheceu essa pessoa em vida, não havia nenhum registro biográfico dessa pessoa, né? Esse caso, houve 26 percepções convergentes sobre esse alvo. E coisas bem específicas, né? Por exemplo, que ele teve uma origem rural, que ele estudou em escola militar, mas ele não exerceu a função de combatente, ele exercia uma função de estrategista militar, e que, ao longo da carreira dele, ele se interessou por ciências ocultas, mas ele fazia isso de forma discreta, porque isso era mal visto no exército e pela igreja, né? Então, foram coisas bem específicas sobre esse alvo também. Então, conclusões que a gente tirou é que os experimentos sugerem a eficácia do método. E que, como vantagens, nós temos que ele não requer faculdades extraordinárias de um médium. Então, isso é diferente, por exemplo, quando os pesquisadores do passado estudavam a senhora Piper, por exemplo, que era uma clarividente extraordinária, né? Então, eles queriam provar as percepções criptestésicas usando um médium extraordinário, né? Isso aqui não, a gente consegue evidenciar essas percepções, né, de criptestesia com médiums com faculdades não extraordinárias, né? Outro aspecto vantajoso do método é esse aspecto coletivo, né? Ninguém fica com o status de superstar aí, né? O trabalho fica difuso entre todos os integrantes ali, né? E o método ajuda a identificar imprecisões e interferências, que a gente acha positivo também. Como possíveis embaraços, né, mas que são contornáveis, nós entendemos que existe uma cultura no movimento espírita de que o bom médium é aquele que tem uma boa passividade, né? Aquele que fica quietinho lá, aguardando acontecer alguma coisa, sem atrapalhar o processo. Esse método ele propõe uma postura diferente, ele propõe o transe canalizado, então ele propõe uma postura mais ativa do médium na obtenção do resultado.
Então, tem que haver aí uma mudança de mentalidade para seguir o método proposto, né? E também, né, um possível embaraço são que os médiums mais novatos podem ter uma certa timidez de expor as suas percepções com medo de errar, né? Mas isso também é algo que pode ser vencido com o tempo, à medida que ele ganha confiança no trabalho coletivo também. Okay? Então, eu deixo aí meu contato, tá? Caso alguém queira trocar uma ideia depois. E agradeço aí à comunidade Espírito Esperança por permitir, né, a realização desse tipo de trabalho experimental na casa. E a todos os integrantes do Grupo Lampejo que participaram ativamente da pesquisa, tá? Inclusive a Luana está aqui, que me ajudou na redação do texto, né? E a Luísa também. Ok, obrigado, gente. Então, nós estamos agradecendo muito, Rafael, e temos o espaço agora de 10 minutos para perguntas e comentários. Então, por favor. Eu chamo Jader, sou de Belo Horizonte. Antes de tudo, Rafael, se vocês todos me permitem, eu queria remeter todo mundo ao dicionário Ruais e que vocês olhassem lá o verbete trem. E aí vocês vão ver que nós, mineiros, é que estamos certos. A segunda coisa, eu queria destacar nesse slide o médium Wallace Neves. O Wallace tem livros atribuídos a Malba Tahan. Eu li Malba Tahan na minha juventude, a gente tinha coleção completa no Cefet, tá? E o texto do Wallace é muito próximo do texto do Malba Tahan encarnado. E recomendo que leiam esse livro ao contrário, que peguem da metade para frente, que tem a história, tá? Leiam primeiro e depois leiam os primeiros textos. Eu já falei com a Lachato para inverter, eles não me ouvem, né? E eu queria chamar a atenção para o termo criptestesia, que o Rafael utilizou, que algumas pessoas devem ter perguntado. Ele foi redefinido e muito utilizado por Charles Richer, como o Samuel, que tem um livro sobre Richer, não está aqui. O Richer usava criptestesia, ele tinha medo de assumir a ideia da mediunidade. Então, todo tipo de percepção, além da percepção dos sentidos, ele chamou de criptestesia. Isso fica muito claro no Tratado de Metapsíquica e muito claro no segundo livro dele, que se chama O Sexto Sentido. Esse O Sexto Sentido seria criptestesia. E a criptestesia poderia ser mediúnica também, mas ele não queria mexer com essas coisas. Ok? São só esses. Desculpa, Wallace. Rafael. Eu comentei aqui que do grupo de 9 sujeitos perceptivos, 3 já tinham prática com a varredura medianímica. Um era o Wallace, porque ele trabalhou com o Palhano naquele Instituto FESP, né, que o Palhano criou. A outra foi a Luana, que trabalhou no CIPS, né, na época do Palhano também. E parece que tem uma pergunta por aqui. Meu nome é Nadia, eu sou de Franca. Rafael, eu queria parabenizá-lo, porque nós estivemos junto com a equipe na diretoria do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec durante 8 anos e tínhamos uma dificuldade tremenda com referência à produção de fontes documentais para pesquisa. Então, o que nos é rotineiro, no cotidiano, muitas vezes é óbvio, não é, para que futuros pesquisadores venham a ter os documentos de acesso, e a gente deixa, não é? A gente vai deixando e não produz. Como no hospital, nós iniciávamos os trabalhos às 8 da noite, os pacientes dormindo, desdobravam, comunicavam, muitas vezes pacientes emudecidos, né? E comunicavam ali nos trabalhos mediúnicos, e nós não documentávamos isso. Então, a minha fala é nesse sentido, parabenizar e dizer que nós seguimos o Lamartine Palhano Júnior, no Laudes Espíritas da Loucura, e que era assim, um método que a gente conseguia passar para os para os médicos na época e para os participantes das reuniões. Então, nesse sentido, Rafael, vocês estão fazendo ciência. Parabéns. Obrigado. Bom dia, meu nome é Alexandre, sou de Campinas. Rafael, interessante o trabalho. Assim, eu tenho algumas questões, quer dizer, acho que hoje agora não vai dar tempo. Algumas delas com relação à palavra, à terminologia, campo, varredura. Para a palavra varredura não me soa o que de fato acontece. Mas tudo bem, isso a gente pode talvez depois
conversar, provavelmente os livros do Palhano talvez expliquem. Você comentou, uma das dúvidas, você comentou sobre efeito coletivo, disso ajudar. Eu fico imaginando, pensando com base na doutrina, assim, talvez possa não ajudar, porque se uma pessoa, partindo do princípio básico da doutrina, né, o fluido universal presente no ambiente, a gente está pensando, os espíritos estão pensando, a gente modifica o fluido e qualidade, esses fluidos adquirem qualidade, forma, cor, sentimento, enfim. Kardec descreve na Gênesis assim, todas as qualidades que a gente imagina, os fluidos ambientes podem captar e se impregnar desse tipo de qualidade, imagem, forma, cor. Se você tem um grupo e alguém capta ou forma uma ideia de alguma pessoa que foi solicitada fazer essa auscultação, né, a respeito. E ela pensa muito forte, aquilo vai alterar um fluido, vai criar uma imagem, outro também sensível pode talvez captar a ideia do primeiro. Assim, existe, a minha pergunta, né, tem assim uma análise doutrinária do que pode estar, de como que é o mecanismo disso? Uma segunda pergunta. A parte mediúnica é compreensível, você tem a pessoa, e a gente pede, os bons espíritos podem ir procurar informações sobre aquela pessoa, e a gente acredita que os bons espíritos têm essa facilidade. Mas eu não conheço, vamos supor que eu participe do grupo, seja anímico, que eu só vou me concentrar, expandir um pouco e tentar captar alguma informação própria, sem a ajuda de algum espírito. Como que seria esse processo se eu não conheço a pessoa? Só o nome é suficiente? Dependendo do nome, um nome assim, muito incomum, pode ser que seja fácil pensar no nome e aí se sentir atraído a alguma coisa, mas se for um nome comum, assim, um nome que a gente sabe que alguns brasileiros tem centenas de brasileiros com o mesmo nome e sobrenome. Como que o grupo entende que é um mecanismo, que isso eu acho interessante desenvolver, porque para não ficar meramente empírico, para a gente entender, e acho que valoriza a doutrina, porque você usa a formação da doutrina para tentar explicar. Então, assim, algumas questões, outras depois a gente conversa pessoalmente, mas... Bom, eu não sei se eu me lembro ainda da primeira pergunta, né? Você está querendo ver como é que seria o fato de uma pessoa poder interferir na outra ali na reunião. Bom, todo ser humano tem capacidade de produzir formas de pensamento, né, desordenadas, né? Mas a gente entende que o princípio do método é o seguinte, é igual remadores de um barco, né? Se você pegar e botar um remo para cada um e falar assim, cada um rema para onde quiser ir, o barco vai ficar parado ou vai ficar rodando no mesmo lugar, né? Agora, se você combina com todo mundo vai remar na mesma direção, o barco vai rápido e mais rápido do que ele iria se fosse um só remando. Então, o objetivo do método é isso, é tentar fazer todo mundo remar num propósito, assim, e criar essa coesão. Quanto ao fato assim, de tentar uma explicação teórica para como um sensitivo consegue sintonizar com uma pessoa que ele nem conhece, nunca viu, não sabe onde que ela fica, né? A gente não tem como teorizar quanto a isso no momento, né? E, como eu comentei no início, o método pressupõe que o trabalho ele pode ser médium e anímico, né? Então, ele assume assim, que pode haver espíritos auxiliando isso. E ele não pretende excluir uma hipótese da outra, não. Ele pretende assim, nós queremos obter clareza e precisão, né? Não importa como ela seja obtida. Então, essa parte teórica ainda vai ficar para trabalhos futuros aí, né? Tem uma pergunta ali. Bom dia a todos, meu nome é Wagner. Complementando o que você está observando, Allan Kardec diz nas experiências dele que quando ele queria comunicar a algum espírito, esse espírito já se encontrava lá, porque no momento em que ele pensava em fazer essa comunicação, o espírito já recebia essa informação. E a gente precisa lembrar que o pensamento ele é um sistema de comunicação, como, por exemplo, os celulares, com as redes de comunicação. Apesar das imagens dos sinais ser transmitido em 360 graus, ele traz um código que somente aquele aparelho que precisa ser comunicado tem e recebe aquela mensagem, e ele capta essa informação e a mantém. Os outros, percebendo aquele código, acabam descartando.
Então, quando nós desejamos fazer uma comunicação, a gente precisa ter em mente que o espírito ao qual nós queremos falar com ele antecipadamente já sabe que será comunicado e vai estar naquela reunião se for simpático àqueles que ali estão. E é natural que, dependendo da natureza dos espíritos desencarnados, terão espíritos a auxiliá-lo. E o animismo ele vai acontecer naquilo que você observou, que é a tradução de cachoeiro para cachoeiras. Mas a ideia, normalmente, tem que vir do espírito que está comunicando. Ok. Obrigado. Eu concordo com a sua opinião, só fazendo um adendo aqui, quanto ao termo anímico, né? O termo anímico é muito usado no movimento espírita em relação a interferências que o sujeito faz em relação a uma comunicação mediúnica. Mas o anímico aqui é usado num sentido mais amplo, como o que o Aksakov usava, que era o seguinte: o potencial que a alma do próprio sujeito perceptivo tem em captar informações do mundo sem participação de outras entidades. Então, o fato de você ter uma dupla vista e saber o que está acontecendo agora lá em Pedro Leopoldo, né, por exemplo. Isso pode não ter participação de espírito nenhum, e é um fenômeno anímico, né? Então, ele é usado nesse sentido mais amplo também. Só uma correção, gente. O Aksakov chamava isso de personímico. Nós, espíritas, é que temos usado o termo anímico depois de outras influências. Ele usou o termo anímico com outro sentido, com outra finalidade. Isso, que é essa exatamente que você colocou, personímico. Tá? Eu queria, se você me permite também, sempre que a gente faz uma metáfora, a gente está fazendo uma metáfora sobre como deve funcionar a mediunidade. Você fez a metáfora do rádio. A gente não descreveu um mecanismo, a gente não tem uma certeza de que se dá exatamente dessa forma ou que há. São formas que os espíritos tentam utilizar dentro da nossa compreensão, da nossa linguagem, para a gente poder fazer uma comparação. E sobre as teorias, em respeito aos céticos, tá? Isso que o Rafael colocou pode ser explicado de 3 formas. Tem 3 grandes teorias para isso. Você tem a teoria da telepatia, que vai ter alguma dificuldade para explicar alguns dos resultados que o Rafael explicou. Você tem a teoria da superpeça, tá? Que, se me permite, Humberto, é super metafísica também, que é a capacidade da mente ir buscar informação em qualquer lugar do universo. Tá? Eu acho mais difícil acreditar nisso do que acreditar nos espíritos. E você tem a teoria espírita. E a teoria espírita fala no acesso a informações que são enviadas pelos espíritos e que nós sabemos que passam também pelo psiquismo do médium, que é exatamente isso que o Rafael está mostrando. Então, a gente tem... A teoria espírita não é só da mediunidade. Kardec, quando teorizou, ele falou que o fenômeno da mediunidade poderia ter interferência do médium, da influência do médium na comunicação. Tem um capítulo do Livro dos Médiuns sobre isso. Então, a teoria espírita ela é um pouquinho mais ampla e desafia a gente a tentar, com certeza, distinguir uma coisa da outra. Agora, quanto ao que você falou, Alexandre, no nosso grupo, a gente tem uma terceira parte na reunião mediúnica em que as pessoas narram o que perceberam e não falaram. Porque o que acontece? Alguns médiuns têm muita... já foi feita pesquisa que diz que para distinguir mediunidade de doença mental, num delírio, o delirante ele tem certeza do que ele fala, mesmo que seja absurdo. E o médium, ele tem sempre insegurança do que ele percebe. E ele sempre fica perguntando, será que é meu? Será que é meu? E pelo tanto de cabecinha que está baixando aí, eu vejo que é uma coisa real. Então, quando a gente fala essas coisas, mesmo correndo o risco de ser telepatia, a pessoa se sente mais segura de falar assim, olha, eu estou percebendo uma coisa que não foi inventada só na minha cabeça e que não é percebida pelos sentidos. Tá? Então, ainda que seja telepatia, isso é importante para o desenvolvimento da mediunidade, segundo falava Kardec.
Só corroborando, né, a gente teve duas situações em que poderiam ser explicadas claramente como telepatia. Como, por exemplo, um dos médios percebeu quem foi a pessoa solicitante. Foi fulano de tal. Porque ele falou, apareceu para mim a imagem do fulano de tal ali que está na reunião. Então, poderia ser uma influência telepática. E outros casos não poderiam. Então, a gente acha que ocorreram todos os tipos de situação. Ocorreram influência personímica, né, no caso do cachoeiro, cachoeiras. Ocorreu percepção telepática, talvez. Ocorreu influência mediúnica, por exemplo, no caso em que foi feita a evocação de um espírito que ninguém conheceu em vida, né, claramente mediúnico. Então, acho que foi um pouquinho de cada coisa, né, e o método não pretende teorizar qual caso foi qual.